gostaria de começar a colocar alguns itens. Primeiro, em país do mundo nenhum, a não ser a Grécia, começa a se discutir a reforma não em crise. Nós precisamos ter, sempre quando tem crise, a primeira coisa que se faz, vamos mexer na Previdência, como se ela fosse a salvadora do Brasil. Acho que deveríamos começar, e é urgente, por uma reforma tributária, política, tudo, mas na área política, mas eu vou entrar na área econômica. Na área econômica deveria ter uma reforma tributária à altura da distribuição de rendas dos brasileiros. Eu sempre faço umas brincadeiras, quando eu falo. Como eu não vou passar muita transparência, eu vou falar um pouco aqui mesmo. Todo mundo aqui tem carro. Todo mundo tem carro e seguramente tem alguns que têm Fusca, mas todos pagam o IPVA, não é isso? E a dona Zanúzia, que tem um avião, um superjet, ela não paga o IPVA. E o deputado que pode ter um iate de alto valor aquisitivo também não paga IPVA. Nós temos a segunda frota do mundo de jato executivo. Ninguém paga IPVA. Esse é o nosso sistema tributário. Onde sempre os que têm mais pagam muito menos imposto. E aí vem as reformas, ditas reformas. Principalmente a da Previdência. E falam como se fosse fácil fazer uma reforma da Previdência e que atingisse duas ou três pessoas. Atinge toda a população brasileira, até as crianças que eu citei do deputado. Porque todo mundo já sabe que nós vamos trabalhar, ou seja, elas vão trabalhar 49 anos, uma mentira. Não é possível, é impossível alguém trabalhar dos 16 a 49 anos sem ter um dia de interrupção na vida laborativa. E os constituintes, inteligentemente, e aí é que está a essência do que eu vou falar, inteligentemente, em 1988, criaram, na ordem social, a Seguridade Social. E por que criaram isso? Não foi só alguém, lógico que todos nós ajudamos, colaboramos na época, porque a folha de pagamento está, de vez em quando, ela tem picos. E, seguramente, nós vamos ter mais picos ainda, defasagem, em função do tipo de trabalho. Que tipo de trabalho nós vamos ter daqui a 20 anos, daqui a 30 anos? É esse de advogado? Talvez até os advogados percam, se bem que todo mundo... os advogados sempre ganham. Quanto mais confusão, melhor, né? Mas eu quero dizer que até a medicina vai ter uma revolução enorme. Nós não vamos ter mais carro dirigindo por motorista. Lógico, estou falando isso um pouco mais lá na frente. E aí essa relação de emprego vai mudar. E para manter um sistema de seguridade, como foi conceituado, criou-se exatamente a pluralidade de fonte de financiamento. E é isso que ninguém percebe, o que poucos percebem. E que o governo tenta a esquecer, a misturar, fazer uma confusão enorme na própria Constituição. Quero dizer que eu não sou advogado, hein? Eu não sou constitucionalista. Portanto, nós vamos ter aqui, daqui a pouco, vocês vão ver que o sistema foi bem bolado, bem delimitado, segmentado, e, lamentavelmente, nenhum governo cumpriu a Constituição, no que se refere, nenhum, desde 1988, ou praticamente de 1990. Todos fizeram do jeito que estão fazendo hoje. Fora isso, nós vamos citar também, talvez, se der tempo, alguns números que é vexatórios, tanto da dívida ativa, como da desoneração, quanto da renúncia, que não se cobra apenas 0,32% de uma dívida monstruosa, vocês vão ver. Então,
eu sei que o tempo é curto, eu passaria... É aqui que passa? Será que funciona aqui o dedo? Funciona, né? Bom, vamos lá. É a Seguridade, isso aí já todo mundo sabe. No mundo inteiro, busca-se o sistema de solidariedade entre os povos e entre os segmentos, principalmente aqueles mais necessitados. E para atender isso aí, tal como o nosso rural, se buscou não a contribuição direta de relação de emprego, mas sim da produção. Então, é proporcional à sua capacidade contributiva. No mundo inteiro é assim. E aí vieram propugnar na Constituição, no artigo 195, esse conceito de 194, 195, esse conceito de seguridade, ou seja, que é um conjunto de ações voltadas para a saúde, para a previdência e para a assistência social. Evidentemente que a previdência é contributiva, a saúde é um direito de todos e a assistência social é destinada a quem não tiver condições, capacidade de contribuição. Por isso que ele é um sistema universal. Sem isso aí, nós vamos afundar realmente mesmo. Sem isso aí, o que querem é exatamente o mercado financeiro. Distribuir, separar, segregar tudo que está aí, para que nós todos vamos para o mercado financeiro em busca de uma previdência privada aberta, previdência privada, entre aspas. Ajuste financeiro para diminuir o imposto de renda, apenas isso. Porque não tem nada de previdência. Não quer dizer com isso que eu também não faça, ou que não sugira. Mas nós temos que preservar a nossa entidade pública. E aí, com esse sistema, criou-se um mecanismo de quê? De proteção. Primeiro, equidade no custeio, a capacidade contributiva. Nem todos pagam iguais em função, todos poderão pagar diferente em função da sua capacidade contributiva. É o caso do rural, é o caso de outras entidades. A diversidade na base de financiamento. Por que isso? Porque exatamente como já havia falado, a economia é cíclica e nem sempre a folha de pagamento é suficiente, é perene. E ela tem os ciclos. Por isso que as outras contribuições suportam exatamente o sistema como um todo. Vamos lá. Lamentavelmente, já falei isso, mas vou repetir, está aí no artigo 165 da Constituição. O orçamento é subdividido em 3, das estatais, orçamento fiscal e orçamento de seguridade. O que é que se faz? Faz-se o orçamento da União e o orçamento da seguridade. Junta tudo para dizer que um subsiste com o outro. E isso quer dizer que um pode tirar dotação de outro, ou recurso de outro. Com isso, ao longo desse período, a Seguridade Social transferiu dotação para fazer parte, pagamento de juros, da dívida, e fazer o superávit primário. Foi o que aconteceu nesse período todo. Está aí a fonte de financiamento. Falei das ações, aí está aí. Folha de salário, a CONFINS, a contribuição sobre o lucro, o concurso de prognóstico, quando você faz uma fezinha, 5% em média, vai para a Seguridade Social. PIS para a ZEP, que está ali, e outras contribuições advindas de lei complementar. Nesse conjunto, por isso que foi a inteligência já na época, é que o orçamento da Seguridade sempre foi equilibrado e com superávit. Está aí na própria... Nós estamos colocando essas duas transparências em todas as nossas palestras para dizer que não somos nós que fizemos isso, que inventamos. Primeiro é a Constituição e segundo que o próprio governo está dizendo isso. Está lá na cartilha do governo. Viu, Hélio? Está aqui, na cartilha do governo. As fontes de recurso para o regime geral, e ele não diz para a Seguridade,
para o regime geral, é composta de tais, e tais, e tais, e tais. E logo em seguida tem a outra. Os regimes próprios de previdência contam com as contribuições dos servidores ativos, inativos, pensionistas e do orçamento da União. Está separada. Um é do artigo 40, o outro é do artigo 201. Portanto, tudo isso está aí. Então, esse conjunto de rubricas de financiamento é que compõe a Seguridade Social e, eu não vou passar, porque já me disseram que eu tinha só 5 minutos, estão todas as incidências de contribuições, um a um aí, para quem quiser se divertir. Isso aí é mais para fiscalização, tá? Para contribuição, para nós. Mas está aí, desde o empregado que contribui com 20% até o MEI que contribui com 5%, passando por todos. O empregador doméstico, PIS, CONFINS, e até a desoneração de folha, que foi um absurdo, a partir do ano 2012, que foi concedida a desoneração para segmentos que não precisava em função da competitividade internacional. E alguns segmentos nunca foram competitivos. O hotel, por exemplo, competir com quem? Mas ele deixou de pagar sobre a folha para pagar 2% sobre o faturamento. Se vocês me permitem um pouquinho, isso aqui é um quadro quadro de 2005, 2015, 2016 nem fez ainda, que eu trago sempre, nós trazemos sempre, e que demonstramos que foi superavitário em 11 bilhões. A receita da Seguridade e a despesa. Como é que o governo calcula? Ele calcula assim. Ele calcula apenas a receita da folha menos a despesa de benefício, urbano e rural. Realmente, o rural ele tem falta de capacidade e alguns segmentos nunca foram competitivos. O hotel, por exemplo, competir com quem? Mas ele deixou de pagar sobre a folha para pagar 2% sobre o faturamento. Se vocês me permitem um pouquinho, isso aqui é um quadro quadro de 2005, 2015, 2016 nem fez ainda, que eu trago sempre, nós trazemos sempre, e que demonstramos que foi superavitário em 11 bilhões. A receita da Seguridade e a despesa. Como é que o governo calcula? Ele calcula assim. Ele calcula apenas a receita da folha menos a despesa de benefício, urbano e rural. Realmente, o rural ele tem falta de capacidade, ou seja, é preciso compor o rural com outras rubricas. Por isso é que a sociedade assim o fez, via Congresso, para que ele pudesse, dentro da sua capacidade laborativa e contributiva, pagar sobre a produção rural e não sobre a folha de pagamento, como querem agora, ou como uma mensalidade. Como se ele produzisse todo mês, tivesse uma produção todo mês. Isso é para vocês, deputado, que você vive mais isso do que nós aqui. É só para vocês terem uma ideia, ao longo do período teve esse superávit. Desde 2012, 82 bilhões, até 2015, 11. Mas tem mais para trás também, apenas para dar uma referência. Bom, eis aí alguns números que eu passei até para o Hélio, esses dias, Hélio, está aí. Quanto que a Seguridade está perdendo em função de alguns dados. Primeiro, desoneração, está lá, ó, 2015, 54 bilhões, tem um valor até 2015. A DRU é desvinculação da Receita Previdenciária da União. O que quer dizer isso? O governo retira da CONFINS, da contribuição sobre lucro, etc., etc., 20% e faz dela o que quiser. 30 agora. E, pasme, como ele diz que tem déficit, aumentou para 30%. É uma incoerência atrás da outra. Agora é 30%. E mais uma. A assistência social, que é a LOAS, não é da Previdência, é da Seguridade.
Ora, como é que eu digo que a Seguridade, em tese, tem déficit e aumento de 20 para 30 a captação desse recurso? É uma incoerência. A renúncia está ali, 145 bilhões. O estoque da dívida já está em 412. Esse aqui é até 2015, mas 2016 aumentou para 412. O estoque da dívida, esse aí é da Previdência, só da Previdência. Da União vai para 1 trilhão e 800 bilhões. Eu sei que vocês não gostam de número, mas é só para citar alguns dados, já vou terminar, já que o governo diz que sem déficit. Quer dizer, a figura principal são duas coisas na ala de quem quer a Previdência, de quem quer a reforma. Idade de 65 anos para todo mundo e o déficit da Previdência que vai parar esse país. Ou seja, se não fizer reforma, nós vamos acabar com o país. Como se isso fosse a Previdência culpada. A Previdência resolve o problema do país e não acaba com o problema do país. A redistribuição de renda é uma delas. O rural é outra. Já me disseram que eu estou ao final. Então, eu vou parar por aqui e depois eu devo ter algum tempinho para explicar a regra de transição também e, se porventura alguma pergunta tiver. Obrigado.